Irmãos, estamos diante de uma lição que nos chama muita atenção e o textual é bem claro quando diz: "E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia tampouco a obra que fizera Israel." Então aqui, irmãos, nós aprendemos a importância de ensinarmos os nossos filhos, a importância de ensinarmos a nossa família a palavra de Deus, né? Nós vamos ver na introdução o seguinte: a nação de Israel viveu um período de muitas conquistas e prosperidade. No entanto, esqueceu-se da educação religiosa de seus filhos, levando-os a viver uma vida sem comprometimento com Deus. Observemos a introdução, né? Que a nação de Israel ela viveu um período de conquista tremenda, um período em que venceram muitas guerras, né? No entanto, ela esqueceu-se do primordial, que era educar os seus filhos, levando-os a viver uma vida em comprometimento com Deus. Isso fez o quê? Isso fez com que o povo lá na frente foi esquecendo-se, né? Com o passar do tempo, o povo começou a esquecer-se do primordial, que é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O contexto do livro de Juízes diz, né, o primeiro tópico: após a morte de Josué e dos anciãos, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco os sinais que ele operara no Egito. Essa geração fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou o Senhor a ira. No ponto 1.1, o cenário histórico. O livro de Juízes registra um longo período da história de Israel. Estudiosos estimam que de 350 a 400 anos, ao longo deste período, considerado o período dos juízes, né, que está lá em Juízes 2, 16 a 19, que se estende desde a morte de Josué até Saul ser ungido rei de Israel. A nação era uma sociedade tribal que vivenciou momentos de grandes conflitos e dificuldades devido à desunião política, invasões de outros povos e depravação moral e espiritual, ao servirem de forma deliberada a deuses estranhos. Por diversas vezes, o povo de Israel quebrou a aliança com Deus. Aqui, mais uma vez, a gente vê a degradação do povo de Deus. O que a Bíblia diz? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quando não tem o conhecimento da palavra de Deus, o povo de Deus perece, né? Quando nós nos lembramos de Davi, este homem foi um excelente rei, foi um excelente estrategista, mas ele não soube educar a sua casa. Teve os seus filhos, né? Teve tragédias na sua própria família. Por quê? Porque não soube educar, não soube ensinar a sua própria família. E com isso nós trazemos um grande aprendizado para a nossa vida. O ponto 1.2 da lição vai falar o seguinte: o estado da nação. No período em que a nação ficou sem uma liderança nacional, as tribos mostravam-se independentes e cada indivíduo agia como lhe parecia melhor. Era praticamente quase que uma bagunça. Cada um fazia o que queria, governava como queria. E não pode ser assim, tem que ter ordem, tem que ter decência. As coisas de Deus têm que ter ordem e decência. Deus não compactua, né, com as coisas de qualquer maneira. A sua obra é feita, né, com zelo. Dando continuidade, nesse período, o Senhor testou a nação para ver se ela guardaria a sua aliança num ambiente pagão e idólatra. Os israelitas caíram numa condição crônica de apostasia, aceitavam o livramento do Senhor, mas quando lhe faltava uma forte liderança, retornavam rapidamente às práticas pagãs.
que os rodeavam. Espiritualmente falando, era uma época muito diferente da época de Josué. Na época de Josué, houve sim, aquele braço forte. Josué soube dirigir a nação, ali na direção de Deus. Então, trazendo para os nossos dias de hoje, infelizmente, a gente vê, temos visto igrejas sendo destruídas. Por quê? Porque faltam liderança, faltam direção de Deus. E mais uma vez, aonde não tem palavra, há destruição. Ponto 1.3 da lição. Lições do período dos juízes. O período dos juízes revela quanto a misericórdia de Deus sobre o seu povo não tem limite. Neste breve relato de 21 capítulos, aprendemos que Deus é santo e castiga o seu povo pelos seus pecados, mas também é misericordioso para salvá-lo, quando há arrependimento. O período dos juízes nos ensina que a opressão é um castigo pela infidelidade e a libertação é o resultado do retorno a Jeová. Outra lição é que onde não existe um governo central e forte, estabelece-se a anarquia cultural e moral. É aquilo que nós falamos anteriormente. Onde não tem disciplina, onde não tem ordem, vira-se o quê? Vira-se bagunça. E aonde há bagunça, não há a presença de Deus. Por não existir um poder central, muitas vezes reinou o caos e até houve guerras entre as próprias tribos. Houve guerra entre a própria nação de Israel. Porque faltou o quê? Faltou conhecimento, faltou pulso forte, faltou direção de Deus. É importante, é muito importante que o povo, que os alunos saibam que o povo de Deus, que por falta de uma autoridade central, o povo vivia em total divisão e sem parâmetros espirituais. Havia claros sinais de anarquia, violência, rupturas tribais. Os hebreus se casavam com cananeias, enfim, era uma bagunça generalizada. O ponto 2 da lição vai falar o seguinte: os inimigos oprimem o povo de Deus. Irmãos, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quando nós temos compromisso com a palavra de Deus, com Deus, Deus ele tem compromisso conosco. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele supre a nossa necessidade. Como consequência da rebeldia da nação de Israel, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Está lá em Juízes 2, 14 e 15. Durante anos, o povo foi oprimido pelos moabitas, cananeus, midianitas, filisteus e moabitas. Esses invasores se avantajavam sobre os israelitas, tomando as suas propriedades e campos. Perdiam tudo. Por quê? Porque simplesmente não queriam andar na presença de Deus. Os moabitas oprimem Israel. Ponto 2.1 da lição. Após o falecimento de Otiniel, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus os entregou na mão dos moabitas por 18 anos, apoiados pelos moabitas e amalequitas. Os moabitas invadiram Israel e começaram a cobrar tributo do povo. O texto nos chama a atenção ao dizer que o Senhor esforçou a Eglon, rei dos moabitas. A expressão esforçou no original, Hazag, mostra a contribuição de alguém fortalecendo seres humanos para dominar os demais. Foi justamente isso que aconteceu. Contudo, no auge do sofrimento, o povo de Deus clamou ao Senhor e Deus levantou Eude para os livrar. Aqui nós vemos o quê? Nós vemos o amor de Deus. Quando a nação ela clamava, quando a nação buscava, Deus ele não resistia e ele se levantava e ele livrava o seu povo. O que nos diz a palavra de Deus? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos,
eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então, irmãos, temos que viver uma vida na presença do Senhor Jesus. Pena que o tempo é pouco, né? Porque nós iríamos falar sobre diversos reis, né? São lições que nos trazem um aprendizado tremendo, um aprendizado muito grande para as nossas vidas, né? Um aprendizado tremendo, né? No ponto 3 fala-se sobre Sansão, este homem que, sendo um juiz, Deus escolheu este homem chamado Sansão. Deus o consagrou, e lá na frente nós vemos, né, aonde este homem foi parar, devido à sua desobediência. Que Deus, irmãos, nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça, para que venhamos estarmos ali fazendo a vontade de Deus. Amém.